Pessoal, hoje eu estou animada. Eu fui preparar o sexto capítulo da Elaine Pagels, que é o último, e o último é o que ela pega mais no conteúdo profundo, assim, que toca na alma, assim. E ela traz muito a questão do Cristo em nós, né? Como a prática gnóstica. E aí eu comecei a ler e falei, não dá para entrar nesse capítulo antes da gente cobrir um outro assunto. Aí eu cancelei a produção do estudo desse capítulo e trouxe uma aula extra aqui. E vamos falar hoje sobre o que é o homem e o filho do homem. Vocês lembram dessas passagens? Já viram passagens assim? Que Jesus é o filho do homem? Né? O que é o homem? E aí tem aquela passagem no Evangelho de Tomé, e o pessoal às vezes acha que é machismo de Jesus, porque ele falou para o Pedro contesta por que a Maria está participando tanto e Jesus está deixando ela falar, né? Porque as mulheres têm que ficar caladas, né, naquela época. E aí o Jesus fala assim: não te preocupa, Pedro, eu vou fazer dela um homem. E aí fica assim, que diacho é isso que ele está falando, né? Por que ele está falando de fazer da mulher um homem, né? É uma questão de gênero, é uma questão simbólica. E aí eu vim pegar justamente esse tema do homem e do filho do homem para tratar com vocês hoje, porque o último capítulo da Elaine Pagels vai falar muito sobre a vinda do filho do homem, ou o Cristo como um salvador. Eu falei, ixi, vamos ter que cobrir isso antes. Então hoje vamos fazer bem diferente, voltar aos moldes de 2020, e eu fiz um PowerPoint cheio de figurinhas legais, eu adoro as figurinhas. Então vamos compartilhar aqui a tela. Então, essa discussão sobre o filho do homem, ela vai entrar... Deixa eu tirar o casaco. Ela vai entrar naquela discussão que a gente diferencia a pessoa de Jesus do Cristo, né? O Cristo como ente metafísico, divino, símbolo, título, centelha divina em nós, toda aquela história. E aí aprofunda mais. Então, o que eu fiz? Motivada pelo capítulo da Pagels e por essa passagem que Jesus fala que vai transformar Madalena em um homem, eu falei, vamos então explicar o que é essa questão do homem. E aí eu peguei um monte de passagens dos apócrifos de Nag Hammadi. Eu começo aqui com o meu queridinho, o apócrifo de João, só para exemplificar, mas a gente vai passar por vários outros, né? Vamos ficar só no apócrifo de João. E aí eu só peço desculpas a vocês que eu mantive em inglês, que na hora de fazer a pesquisa lá do termo, eu não tinha em português os textos, e aí não deu para ficar traduzindo tudo, mas eu vou traduzir aqui, né, ao vivo com vocês, e aí a gente conversa em português. Então fica essa pergunta, né, porque a gente vê muito a questão do homem como termo técnico na Cabala, né, tem o Adão Kadmon, e esse homem celestial, tem no Gênesis a questão de que o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus e que é a imagem de um homem, mas o que é essa história do tal homem, né? Que não é masculino, nem feminino. É como a Barbelô, é pai e mãe, é um homem andrógeno, ele contém o feminino e o masculino em si. Então, a gente traduz como homem, mas é humanidade, é o arquétipo celestial da humanidade perfeita, que contém em si tudo aquilo de um espírito perfeito, com todas as características desenvolvidas, no seu sentido mais divino ou espiritual, né? É o espírito em si como uma imagem do divino. E aí tem essa passagem lá no Apócrifo de João, que diz assim, e uma voz veio do exaltado céu Eon, o céu Eon, o homem existe assim como o filho do homem. E aí a gente, quando vai conversar com cristãos tradicionais, né, eles entendem filho do homem como Jesus. Quando a gente diz o filho do homem veio, eles entendem, Jesus veio nos salvar, Jesus é o filho do homem, é o filho único de Deus, o único filho de Deus. A gente é nada, né? Só Jesus é o filho de Deus. Ou todos são filhos de Deus, mas ele é o único filho único, assim. Mas no mito gnóstico, não. Essa passagem que fala assim, e uma voz veio do exaltado Eon, o homem existe assim como o filho do homem. Essa passagem acontece bem na hora que o Yaldabaoth está se achando tal, tá lá, eu sou tal, mando aqui, comando a coisa toda, demiurgo do homem psíquico e material, e aí a Sofia pede ajuda e vem essa voz
do exaltado céu. E diz, ó, Yaldabaoth, você está esquecendo que o homem existe, e o filho do homem. E o que isso quer dizer? Esses dois estão acima de você. Então, fica aí na tua. Saiba o seu lugar na existência. E aí um trecho aqui do apócrifo continua. Yaldabaoth, o arconte-chefe, escutou e pensou que a voz havia vindo de sua mãe. Essa voz que avisou que existe o homem e o filho do homem. Ele não sabia de onde a voz tinha vindo. Ela veio do sagrado e perfeito mãe-pai, a pronóia, a imagem do espírito invisível, o pai do todo, através do qual tudo veio à existência, o primeiro homem. E este revelou a si mesmo em uma forma humana. Então, lembra que a gente tem lá o Uno, o pai desconhecido, ele dá conta da sua própria existência, e quando ele dá conta da sua própria existência, ele se manifesta como a Barbelô, que é aqui a mãe-pai, a pronóia, a imagem do espírito invisível. Então, o primeiro reflexo do todo, da origem que se manifesta, é a imagem do espírito invisível, e através dela, tudo veio à existência, porque ela é o útero universal, lembra? E ela representa o primeiro homem, porque ela é a primeira imagem. A primeira imagem do a primeira imagem do divino, o primeiro pensamento, é também a humanidade primordial, no seu sentido arquetípico. Porque ela se revela numa forma humana, quando se manifesta numa matéria psíquica e material densa. E aí o Yaldabaoth se engana achando que não existe nada acima dele. Mas existe o tal homem que foi copiado. E aí eu trouxe aqui que o Igor fez, acho que o Igor está aqui hoje, né, Igor? O Igor fez aqui uma tradução daquele esqueminha do Apócrifo de João, e isso ajuda a gente a entender essa história do homem. Muito bom aqui. Essa história do homem, porque, ó, vejam só, temos o Uno, o pai e mãe, o pensamento ativo, que pensa, e o pensamento primordial, como a sabedoria divina, a sabedoria plena. A Barbelô também é tudo isso, ela é a gnosis do todo, ela é o pleroma total. E o filho, né? Então, a trindade gnóstica aqui, pai, mãe e filho, e o filho como logos, o verbo, né? O pensamento que se manifesta no mundo e cria, e gera e se manifesta, e isso é o primeiro homem. O Figera Adamas, que está em alguns textos, ou o Adão celestial, ou o homem espiritual, ou o Adão Cadmon. Aqui, nesse nível aqui, não existe ser humano, não existe nós, não existe diferenciação. É realmente um símbolo, né, para a imagem desse manifesto como uma estrutura, algo que contém a perfeição. E isso que vai ser copiado lá embaixo, aqui está as águas, lembra que o Yaldabaoth, ele olha para as águas, ele olha para cima e vê a imagem do homem refletida nessas águas, e lá embaixo o Yaldabaoth copia. Então, temos 3 Adões, ou 3 humanidades: a humanidade espiritual, a humanidade psíquica, que ainda não é corpo físico, e a humanidade densa material. Então, eu peguei mais exemplos. Aqui é só mais esse slide com o Apócrifo de João, que é o texto que está lá no livro, traduzido na íntegra. Alguns exemplos que vão ajudar a gente a entender o que é esse homem primordial. Então, vejam só, temos pai, mãe e filho, né? O espírito invisível, o pensamento primordial, que é a Barbelô, e o Logos. E esses 3 são a imagem do homem celeste, o Adão Cadmon. Esses 3, através dessa força de atividade, desse pensamento ativo do Logos, o Logos como aquele demiurgo divino, demiurgo que gera o mundo divino, esses 3 vão gerar, através do Logos, do Cristo, os 5. Né? São 4 luzes, então lembram, Armozel, Elelete, Uriel e Daveitai, e esses 4 mais o Cristo formam 5. E esses 5 formam 10. Isso aí a gente tem que fixar na mente mesmo, por isso que eu fico repetindo. Então, o que é? Esses são os 5 éons do Pai. É o primeiro homem, a imagem do Espírito invisível. É a pronóia, Barbelô, juntamente com prognoses, imperecibilidade, vida eterna e verdade. Isso é o éon andrógeno dos 5.
que é o éon dos 10, que é o Pai. Então, isso aqui, o mundo celestial, é o éon dos 5, que são duplas, são sempre cidígias, que é os 10. E os 10 é o Pai, e o Pai é o homem primordial. Esse 10 vai depois lembrar a gente a Sefiró, lá da Cabala, as 10 Sefiras. Eu não sou entendida de Cabala, então eu só trouxe essa ideia aqui. A gente pode até discutir ela mais depois. E se algum de vocês conhece mais de Cabala, né, fica à vontade aqui para comentar também, para deixar no chat e corrigir ou acrescentar alguma coisa. A Barbelô, a mãe, ela concebeu o pai e produziu uma centelha de luz, que era semelhante à luz abençoada. Então, ela concebeu a centelha de luz, que é o Cristo. Essa centelha de luz que surgiu era o filho único da mãe e pai. E a única descendência e o único filho do pai e a pura luz. Então, o filho do homem, aqui está sendo igualado ao filho único do pai, que é a centelha, que é a pura luz, que é o Cristo. Esses são os 4 luminares. Esses parágrafos aqui, gente, não estão em ordem, tá? Eu pulei partes do texto. Estou pegando só os que se referem ao Filho do Homem. Esses são os 4 luminares que auxiliam o divino autogerado, que é o Cristo. Cristo, ele gera a si mesmo. Porque a mãe é virgem, lembra? A mãe ele tem um nascimento virginal, porque ele é autogerado. E são os 12 éons que auxiliam o Filho do Poderoso Um, o autogerado Cristo pela vontade do Espírito Invisível. Os 12 por quê? Porque são 4, e cada um desses 4 tem 3 virtudes correspondentes. E aí dá os 12 éons celestiais, que são todos comandados, digamos assim, pelo Cristo, que é o Logos, o Filho do Homem. E da prognoses da mente perfeita, através da vontade expressa do Espírito Invisível e da vontade do autogerado, surgiu o homem perfeito. O que quer dizer isso? Vamos lá de novo. Da prognoses, o que é? A gnosis, o conhecimento máximo, né? O conhecimento que liberta. Prognoses é a gnosis que veio antes, é a gnosis primordial, é a gnosis raiz. Então, da gnosis do nous, a mente perfeita, através da vontade do Espírito Invisível e da vontade do Logos, bem metafísico. Através disso, da mente perfeita, da gnosis raiz e da ação do Logos em movimento, surge o homem perfeito, a primeira manifestação. E aí o Espírito Virgem Invisível, que é a Barbelô, chamou ele de Pigera Adamas, ou Adão Primordial. Ele o colocou no primeiro éon, né? São 12, primeiro lá em cima. Então, o homem primordial é o topo de todos os éons. Na verdade, ele não está acima do Cristo, ele está junto com o Cristo. Ele o colocou no primeiro éon, junto com o poderoso autogerado Cristo. A imagem do homem celestial é uma energia que está na mesma região que o Cristo. Na cosmologia gnóstica. Os dois, o Cristo e o Pigera-Damas, o homem primordial, são 2 em 1, eles estão no mesmo éon. O Pigera-Damas, né, surgiu e glorificou e louvou o Espírito Invisível, dizendo: é por tua causa que tudo veio à existência, e todas as coisas aspiram a ti retornar. Eu louvarei e glorificarei a ti, o autogerado, e os éons, os 3, o Pai, a Mãe e o Filho, o poder perfeito. É interessante como os gnósticos colocam pai, mãe e filho, né? E não pai, filho e Espírito Santo. Foram as traduções, adaptações da igreja que surgiu o tal do Espírito Santo. Por quê? Porque em textos apócrifos, a Barbelô é chamada de mãe e também de Espírito Virgem Invisível. Então é o Espírito Santo. Fica mais fácil tirar a ideia de ser uma mãe ou um útero universal, né? Bom, tudo isso é só para ilustrar que é dessa trindade gnóstica, dessa força do pai e da mãe em movimento junto com o Cristo, que surge essa imagem do homem espiritual, do Adão celestial, do Adão Cadmon, o primeiro homem. Então, quando Jesus fala para Madalena,
fala para o Pedro, eu vou tornar Madalena um homem, ele não está dizendo que vai mudar o gênero dela. Ele está dizendo que ele vai ensinar ela o caminho de ascensão até a iluminação máxima no esquema gnóstico, que é chegar ao primeiro éon. O primeiro éon celeste do pleroma é onde está o homem. O termo homem no gnosticismo, ele tem um peso como um título, né? Ele não é só uma identificação, um substantivo. Aqui um comentário para a gente citar o Paulo, é um trecho do meu livro, estou citando eu mesma, mas é só para lembrar do Paulo, eu achei fácil de achar. O homem aprisionado no Éden dos desejos, né, agora o ser humano, instigado pelo falso espírito a se entregar às paixões dos sentidos, é um corpo semeado em fraqueza. Aí são as palavras que a gente encontra nas cartas paulinas, que o homem está sendo semeado em fraqueza, instigado pelo falso espírito. Né, o falso espírito é o espírito que o Yaldabaoth cria para fazer a contraparte com o espírito divino. À medida que ele desperta do domínio da ignorância, ele ressuscita em um corpo espiritual. Por isso, Paulo diz, o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Então, o primeiro Adão, o Adão, primeiro no sentido, olhando de baixo para cima, né? O Adão mais material, ele vai se libertando das paixões dos sentidos, que são instigadas pelo falso espírito, e aí ele tem uma ascensão em direção ao Adão espiritual. Então, ele se torna o último Adão, o espírito vivificante. O Paulo continua nas cartas. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem, dos céus. No caso, ele está fazendo só a ideia com dois. Paulo se refere à imagem do Adão Cadmon. Ele diz, assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Então, aqui está todas aquelas ideias da gente se despir das nossas vestes, da gente adquirir uma nova roupagem, da gente esculpir a nossa própria estátua, da gente descobrir o homem perfeito que nós somos, né, que é um homem andrógeno, que é o homem celestial, né? E lendo Paulo com essa ótica gnóstica, a gente vê como ele pode sim estar falando de gnosticismo, né? Ele está falando do Adão terreno e do Adão celeste, de acordo com as escrituras gnósticas. Mas o que os outros textos vão dizer? Antes de entrar nos apócrifos, eu fiz aqui um trabalhinho de coletar na Bíblia, no Novo Testamento, como curiosidade, o que aparece como filho do homem, porque aparece muitas vezes no Novo Testamento o tal do filho do homem. Então, vamos tentar ler com uma ótica gnóstica, com uma lente gnóstica, e ver se dentro dessa cosmogonia gnóstica faz sentido essas passagens. Então, vou só passar elas com vocês rapidinho. Assim, o filho do homem até do sábado é Senhor. Quer dizer, não tem importância que dia da semana é. O filho do homem é a coroa dos eons, né? O tempo não se atribui a ele. Na verdade, isso em Marcos, né? Na verdade, o filho do homem vai, como dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o filho do homem é traído. Bom seria para o tal homem não haver nascido. Né? É uma referência a trair o filho do homem é a pior coisa que alguém pode fazer. Talvez naquele sentido de trair a nossa essência espiritual é a pior forma de você entrar em sofrimento, porque você está traindo aquilo que há de mais verdadeiro dentro de você. Estou interpretando, tá, gente? Aqui em João, deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o filho do homem. O filho do homem é a coroa dos eons. O filho do homem está no primeiro éon dos 12 éons celestes. Então, é ele que é a porta para a iluminação final dentro do gnosticismo. É ele que faz o meio de campo entre a pronoia do todo, o pleroma perfeito, a barbelô, que é a totalidade da divindade gnóstica, porque o um desconhecido, ele é como lá no Plotino, ele só pode ser vivido, ele não pode ser conhecido como gnosis, e quem é o guardião dessa iluminação final é o Filho do Homem. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Então, a ideia é de que o Filho do Homem se manifesta na Terra. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Assim como lá no mito gnóstico,
o Cristo, ou Logos, ou o Filho do Homem, né, todos estão no mesmo éon, eles vêm salvar a Sofia caída. A Sofia caída entoa os cânticos de louvor, pedindo ajuda, porque ela está na masmorra, sendo subjugada pelos arcontes, e ele é o Salvador. Então, aqui é uma ideia espiritual do Logos como Salvador, do Filho do Homem como Salvador. Tentando ler isso aqui não como se fosse Jesus que veio nos salvar, mas esse aspecto divino em nós que salva a alma porque traz o despertar espiritual. Então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. O Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. Ele é a luz das 5 luzes, ele é o quinto. Ele é o topo da pirâmide. São 4 luzes como base, e ele gera o pleroma divino. Ele gera esse plano espiritual aqui antes do Yaldabaoth começar o mundo psíquico. Então, é ele que está sentado na coroa com suas luzes. Essa é a ideia que eu estou falando, tirando de textos gnósticos, né? Existe essa ideia do Cristo como a coroa das luzes. Então, a gente tem no Novo Testamento, Filho do Homem nas nuvens com poder e glória. Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Então, a ideia de que ele desceu e ele vai subir. É a ideia do retorno, que é uma ideia da salvação gnóstica, né? E aqui outra, Jesus lhe respondeu dizendo, é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado, que é a hora do despertar. Aqui as pessoas geralmente interpretam como a crucificação, mas se a gente pegar lá no texto do Atos de João, da cruz de luz, que está lá no livro da Gnose de João, a crucificação do Filho do Homem é nesse sentido aqui, por isso que eu trouxe a imagem aqui da Cabala, é a crucificação do homem que ascende de Malkut, do mundo, até a coroa. E por isso ele desceu e ele retorna, né? E quando ele retorna, é a glorificação do Filho do Homem. Agora é glorificado o Filho do Homem e Deus é glorificado nele. Porque o Filho, ele é Theos, né? O Logos é Theos. Ele estava com Theos, ele é Theos e ele vem ao mundo como a luz que se manifesta e dá vida a todas as coisas. Então, por isso, o Filho do Homem é glorificado, nesse sentido. A gente para de ler como Jesus e ler como se fossem os gnósticos, as coisas às vezes mudam um pouquinho de sentido. Vocês não sentem isso? Vocês acham também? Bom, em João, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Gnóstico, perfeito. O Filho do Homem que está nos céus, nos eons, céu, eon, né? E quem subiu? O Filho do Homem, porque ele que desceu. Porque ele que está em nós e desperta a Sofia a subir todos os degraus de volta ao pleroma. Simples. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória. Aqui, novamente, na cosmogonia gnóstica, Cristo tem os 12 eons junto com ele. Esses 12 eons são regidos por 4 luzes, né? Anjos. A gente pode entender Lelete como um anjo. Em Pi Sofia, Lelete aparece na imagem de um anjo. Então, Armosé, Oriel, Daveitá e Elelete são os santo anjos. E esses santo anjos possuem aspectos de perfeições e virtudes divinas e estão sentados em 12 eons, que são as eternidades do pleroma celestial. E ali estão a glória do Cristo como Filho do Homem. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade, né? Que é a linguagem essênia, né? E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Aqui é do Apocalipse. O Apocalipse não é de João, ele provavelmente é de Cerinto, que é um gnóstico, ou de Menander, eu sempre troco. Mas olha que interessante, aqui a imagem do Filho do Homem aparece com a ideia dos 7 castiçais, né, que é bem judaico, e cingido com um cinto de ouro, com uma roupa especial. A gente encontra lá na Gnosis do Bardesanes, na Síria, o hino da veste de glória, a ideia de que a gente recebe um manto de glória quando atinge
quando a gente retorna para o Oriente, onde o Sol nasce, onde está o reino do príncipe celestial, né? E tem essa roupa especial, a gente tem a imagem de que Jesus tinha uma veste de luz quando ele se manifesta para os discípulos, e tem a ideia do Cristo no meio de 7 castiçais, e lembrando que os arcontes que têm que ser vencidos na jornada espiritual da alma são 7, né? São 12 a 11 em cima e 12 embaixo, mas a gente já está entre o quinto e o sexto, né? O ser humano desperto, que tem uma mente, ele está entre o quinto e o sexto. Os animais, os vegetais, os minerais, eles estão com os 5 de baixo, mas nós estamos entre o quinto e o sexto, então são 7. São 7 portais, são 7 degraus, 7 castiçais que são transcendidos para que a gente alcance o Filho do Homem, ou o reino do Filho do Homem. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estatura completa do Cristo. Aqui é Paulo exortando que todos nós cheguemos à gnoses do Logos, o Adão Cadmon, à medida completa do Cristo celestial. Lendo Paulo com outra tradução, fica mais gnóstico, né? Cheguemos à unidade de Pistis Sofia, a fé verdadeira, a gnoses do Logos, o homem perfeito e a estatura completa do Cristo. Ele pode estar falando de metafísica gnóstica, muito claramente. O primeiro homem da terra é terreno. Aqui é Paulo de novo. O segundo homem, o Senhor, é do céu. O Pai enviou seu Filho para salvar o mundo. O Pai, aqui, o Pai gnóstico, envia como um raio de luz o Cristo como o Salvador do mundo, assim como no Corpus Hermético, o Poimandres é o pastor das almas, e ele vem ajudar a guiar as almas em direção à luz. Então, essa ideia de salvador, de bom pastor, de herói que vem salvar a Sofia em perigo, né, que aí depois é explorado nos arquétipos. Essa é a ideia do Salvador como o Salvador que nos salva de dentro para fora, né? Não como um Salvador externo, mas o Cristo em nós como a força que desperta a alma e nos liberta. Então, aqui eu trouxe essas imagens para a gente colocar em paralelo e perceber as correlações. Eu não estou dizendo que é a mesma coisa, que dá para a gente dizer, e a Sofia é a beleza aqui, né? Cada uma dessas sefiras tem um nome, né? Keter, Binar, Hokmah, aí tem Malkut lá embaixo, o mundo, e também tem graus diferentes, que esses 10 se copiam em outros 10, dependendo dos 4 níveis da árvore da vida, né? Mas mostrar que a gente tem aqui muita semelhança nas tradições, porque os gnósticos eles vão beber da mística judaica, né? Os gnósticos vão ser influenciados pelo Zohar, pelos Tanaim, pelos nazarenos, pelos essênios. Os gnósticos setianos são um grupo gnóstico judaico. Então, mesmo que essa ideia da Sefirot surja mais para frente, né, como sistema lá na Cabala do Renascimento, essas ideias já tinham como pano de fundo a tradição esotérica. E aqui temos, vamos lá, o Uno, que é o Agnostos Theos, o Deus desconhecido. Temos aqui o Ein Sof. Ein Sof quer dizer o ilimitado, o ilimitável, né? Aquilo que não tem fim nem começo. Então, temos o Uno, temos o Ein Sof. Eu estou mostrando que é parecido, né? Temos pai, mãe e filho, né? Keter, Binah e Hokmah. A coroa, a sabedoria, né? Tem uma trindade aqui, tem uma trindade aqui. Depois da trindade, temos 5, né? Tem 5, que é o mundo de baixo aqui, 4 com o Cristo agindo aqui no pleroma, 5 também. E aí um desses 5 aqui se divide e fica num mundo mediano e gera um mundo manifesto, um mundo sensível, um mundo físico. Então, a fundação do mundo aqui se divide e gera Malkut, o mundo. Há alguma correspondência. E justamente é transcender esse momento aqui, mediano, que nos leva do sensível para o inteligível, do físico para o espiritual. É nesse momento que a alma se liberta da força da ignorância.
E isso corresponde justamente na tradição esotérica, a simbolismos ligados ao chakra cardíaco. Então, o despertar espiritual ocorre aqui nesses centros cardíacos, ou aqui em direção, subindo contra os 7 arcontes, vencendo a força dos vícios e despertando Sofia, sabedoria. Daqui para cima, a gente ainda tem a Trindade até chegar no 1. Aqui a gente ainda tem o 5, a Trindade e o 1. Então, percebem que há demonstrações de sistemas semelhantes, de demonstrar a via espiritual através de símbolos, de imagens que trazem para a alma algum sentido, talvez. Claro que tudo isso aqui tem que ser aprofundado, cada virtude aqui de cada sefira vai ter uma característica, vai ter um caminho, é tudo muito, muito detalhado nesse mundo. Mas acho que é interessante a gente observar esses paralelos dos mundos e dos graus e das trindades e dos reinos, e mostrar que na versão cabalista também tem aqui o Adão Cadmon como um representante desse reino dos 10. Todas essas forças combinadas em perfeita harmonia formam o homem celestial, né? O mesmo homem celestial que vai ser copiado na criação da humanidade enquanto ser humano físico e psíquico. E aí, para ficar mais interessante, eu trouxe agora os trechos de como a gente encontra isso em outros textos gnósticos. Eu não vou ficar lendo em inglês, mas vou tentar trazer o sentido para vocês. Então, aqui o Hipólito, que escreve refutação a todas as heresias, ele vai falar de vários grupos heréticos gnósticos, né? Entre eles os naacenos. E aí ele diz que os naacenos chamam o primeiro princípio do universo um homem. Vejam só, o primeiro princípio do universo é o homem. E também o filho do homem. E eles dividem em 3 porções, né? Como os gnósticos dividem, os pneumáticos, os psíquicos e os ilíacos, né? Os espirituais, os psíquicos e os materialistas. O Meade, que é aquele teósofo que depois foi fundar a Quest Society, escreveu vários livros de gnosticismo, ele escreveu Fragmentos de uma Fé Esquecida, e aí comentando as ideias que o Hipólito traz, porque o Hipólito, ele comenta o que os hereges falam, ele fala assim, eles dizem que existe o homem, o filho do homem, tem 3, e é dividido em 3, né? Adão celestial, Adão psíquico, Adão material. E aí ele critica. Mas o legal deles é que eles trazem o que eles diziam, né? Então a gente consegue pegar mais ou menos pelo viés deles, mas dá para pegar. E aí o Meade comenta que as principais características do sistema que o cosmos é simbolizado é o homem celestial, que é macho-fêmea, male-female, né? Que tem 3 naturezas, né? Igual o Hipólito está comentando, espiritual ou inteligível, psíquico e material. É as 3 divisões da alma. A constituição do ser humano, né? O pessoal da Sociedade Teosófica gosta, né? A constituição septenária do ser humano, que a gente tem uma constituição ternária, de certa forma, né? Que tem outras características. Essas 3 naturezas se encontram em perfeição em Jesus, quer dizer, Jesus alinhou essas 3 naturezas, elas trabalham coesas, em harmonia, né? O Filho do Homem, como o Cristo, Logos, rege a mente, rege o corpo e não é mais dominado pela força dos arcontes. Então, o Meade está comentando, Jesus, ele harmonizou e tem essas 3 naturezas em perfeição. E por isso ele é chamado de Filho do Homem, porque ele conseguiu isso, né? E a humanidade é dividida em 3 classes, né? Assembleias ou igrejas, os eleitos, os chamados e os que estão presos, né? Presos na caverna, amarrados na ignorância. Né? Em outras palavras, os espirituais, angélicos, os psíquicos e os materiais, os materialistas. Meade comentando. Aqui na Sofia de Jesus o Cristo, a gente tem a ideia de que é um texto de Nag Hammadi, né? Bartolomeu vai dizer como é que isso aconteceu, que foi designado que o homem, o que é o homem, o que é o filho do homem, e qual é a relação do filho do homem com isso. E aí o texto diz, o Sagrado diz, eu quero que você saiba que o primeiro homem é chamado o gerador, o auto-aperfeiçoado, a mente perfeita, né? Vou traduzir livremente, gente.
ele refletiu com a grande Sofia, sua consorte. Ó, aqui a gente já tem mais uma ideia gnóstica, né? Que Cristo e Sofia, a grande Sofia, porque tem a Sofia que cai. Tudo nos gnósticos é dividido, né? Tem a Sofia que cai, tem a Sofia que gera o Yaldabaoth, e tem a Sofia que é a consorte do Cristo, que está junto com ele lá, como filho do homem. E por isso que eles são macho e fêmea, né? Eles são dois aspectos, o aspecto masculino e o aspecto feminino. Então, nesse texto aqui, o filho do homem está com Sofia, sua consorte, e revelou o seu filho primeiro gerado, o andrógeno, e seu nome masculino é o Filho de Deus, e seu nome feminino é Sofia, a mãe do universo. Alguns chamam ela de amor, e outros chamam ele de Cristo, e assim por diante, né? Mostrando como vários textos gnósticos vão usar esse Filho do Homem como um termo específico, que a gente precisa entender. O Salvador diz, né, quem quer que ouça isso, quem quer ter ouvidos para ouvir, que escute, que o primeiro pai gerador é chamado de Adão, o olho da luz. E aí a sua luz e seus anjos inefáveis e sem sombra, né, perfeitos, sem sombra, sem mácula, estão sempre com alegria, refletindo refletindo o Pai, e todo o reino do Filho do Homem é chamado Filho de Deus, que é inefável, sem sombra, alegria, com júbilo, blá, 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 blá. Mostrando que essa ideia aqui do Filho de Deus, né, novamente, não é Jesus. Jesus é um que se tornou. O Salvador Perfeito disse, o Filho do Homem consentiu com Sofia, sua consorte, e revelou uma grande luz andrógena. Seu nome masculino era Salvador, e seu nome feminino é Sofia, chamada Pistis. E por isso, a ideia da câmara nupcial, no Evangelho de Filipe, é quando Sofia se une ao Cristo. Porque aí, quando Sofia se une ao Cristo, quando a alma acessa plenamente toda a potência da sua centelha divina, ela se torna filho do homem, ela se torna plena de toda a perfeição, de toda a virtude, de toda a sabedoria, de todo o amor, de toda a bondade. Por isso, é o dois que se torna um. O perfeito Salvador, né, quem quer que tenha ouvidos para ouvir, que ouça, diz, o primeiro éon é o éon do Filho do Homem. Quem quer que conheça o Filho do Homem em gnoses, em conhecimento e amor, manifeste esse sinal do Filho do Homem em si mesmo. E saia desses lugares, desses dwelling places, daqueles que estão abaixo da oitava. Então, é só um exemplo, né, de como um texto gnóstico traz essa ideia de que ele está no primeiro éon, que é a consorte de Sofia, que existe o Adão, que é o primeiro Adão. Novamente, aqui só para a gente lembrar, né, o esquema que o Igor trouxe para a gente, e que é o do Apócrifo de João, e aqui uma imagem dessas imagens esotéricas, mas que mostra aqui muito claramente como os gnósticos se relacionam com isso, né? O nosso mundo de humanidade, as 7 esferas celestes relacionadas aos planetas, igual aqui no Apócrifo de João, os 7 arcontes são relacionados aos planetas, a Lua, o Mercúrio, Vênus, o Sol, Marte, Júpiter e Saturno, igual aqui. Acima dos 7 arcontes temos Yaldabaoth e Sofia, habitando na oitava e na nona, e acima deles estão a Trindade e o Uno, né? Mesmo esquema, os 3 e o 1, que representa esses 3 em estado de repouso. E aí o nosso caminho é sempre esse caminho aqui de ascensão, até chegar no Demiurgo, se libertar dele e ter a contemplação final. Mais um trecho de um texto gnóstico, que usa esse termo filho do homem. O senhor, esse aqui eu achei bem interessante, né? O senhor foi visitar os trabalhos de tingimento, né, do Levi, e tomou 72 cores diferentes e jogou elas no lugar lá, não sei o que é Vati. 72 é o nome dos poderes, dos arcanjos, dos anjos que ajudam os arcontes, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, no Apócrifo de João, que o Yaldabaoth cria os 7 arcontes criam 49, eu vou ter que ver quais são os nomes, mas são 49 e depois são 72, e também tem aquela história dos 72 nomes de Deus, né, no judaísmo. Então, claramente aqui, as cores e os 72 são referências a alguma coisa, né?
Mas olha que interessante. Ele pegou todos esses 72 e tornou-os brancos. E disse, assim como o Filho do Homem vem como alguém que tinge, que gera cores, né? O branco, né, o prisma, que gera 7 cores. Parece aquelas coisas New Age, né? Esoterismo nova era, mas tem, num significado antigo, tem uma correspondência espiritual a esses símbolos aqui do branco, as 7 cores, e a gente encontra lá no Evangelho de Filipe essa referência. Esses buraquinhos é o trecho, o texto destruído, né, no manuscrito. Então, aqui ele fala, os cristãos são referidos como os escolhidos, ou os homens perfeitos, ou os verdadeiros, né? E o filho do homem, a semente do filho do homem. Então, lá no Apócrifo de João, a gente tem o filho do homem, a gente tem, que é o correspondente ao Sete, né? E os filhos de Sete, por isso que tem os gnósticos setianos. Então, são os filhos do filho do homem, quer dizer, são os discípulos avançados daquele que se torna filho do homem, ou são aqueles que estão já no caminho espiritual e já estão caminhando em direção a se tornarem o filho do homem, né? Novamente, no Evangelho de Filipe, há o filho do homem e há o filho do homem. O Senhor é o filho do homem, e o filho do homem é aquele que cria através do filho do homem. Vou ficar repetindo aqui. O filho do homem recebeu de Deus a capacidade de criar. Ele também tem a habilidade de gerar. Ele recebeu a habilidade de criar e é uma criatura, né? Tá falando da natureza do filho do homem como o demiurgo divino, né? Lembra que o demiurgo de Platão é um demiurgo bom. Depois os gnósticos que vão falar do demiurgo mau. Mas o Logos, enquanto o criador dos mundos celestiais, ele atua como um demiurgo bom. E por isso o filho do homem, ele tem a capacidade de criar. E por isso ele também tem a capacidade de salvar. O demiurgo inserido pelos gnósticos é mais essa força cega. É a força da separatividade, a força que agrega a matéria, a força que embota a psique. E por isso cria-se essa dicotomia entre eles, onde um é mais poderoso que o outro só representa essas forças inferiores como algo necessário para a criação existir. Mas aquele que cria com o poder divino é o Filho do Homem. No Evangelho de Maria Madalena, beware, esteja atento, contemple, né? Que ninguém desvie do seu caminho, dizendo, ele lá, ele aqui, aquela passagem que tem na Bíblia, pois o Filho do Homem está em você. Os gnósticos às vezes são bem óbvios, às vezes é confuso, mas às vezes é bem óbvio. Sigam. Aqueles que o seguem encontram. Ele está em você. Não é aceite Jesus como seu Salvador, é perceba a presença do Filho do Homem dentro de você. Busque em você e você vai encontrar. No Tratado sobre a Ressurreição, aqui é uma pergunta, né? Como que o Senhor proclamou as coisas enquanto elas existiam na carne e depois que ele revelou a si mesmo como o Filho de Deus? Ele viveu nesse lugar que você está, né, falando sobre a lei e a natureza, mas esse lugar nós chamamos de morte, né? Qual é esse lugar que nós estamos, né? Aqui encarnados nesse mundo de misérias. Esse lugar que nós estamos, o Filho do Homem chama de morte, porque ele é o vivo. Agora, o Filho de Deus, Reginos, esse texto é uma carta que um gnóstico escreve para um outro gnóstico chamado Reginos. É bem curioso, como obra literária interessante. O Filho de Deus é o Filho do Homem. Ele é ambos, né? É sinônimos. Ele possui tanto a humanidade quanto a divindade. Por um lado, ele pode vencer a morte através da sua seidade como o Filho de Deus. E, por outro lado, através de ser um filho do homem, ele restaura o pleroma. Ele pode trazer a restauração do pleroma. Então, por um lado, ele é um ser espiritual, ele é o Cristo divino, e por outro lado, ele pode vir ao mundo e ser aquele que restaura as almas ao pleroma, né? São dois aspectos. Ele está nos eons, ele está no primeiro eon celeste, mas ele também é o salvador do mundo, né? Pois ele originalmente estava acima, uma semente de verdade.
antes dessa estrutura surgir. E antes de muitos domínios e divindades virem à existência. Então, antes de tudo existir, antes do mundo, antes da existência, antes das divindades, havia o Filho do Homem. O que corresponde lá com aquele esquema do Apócrifo de João, onde o Filho do Homem é o Cristo, é o Logos, ele está lá junto com as luzes do Pleroma no 1. Aqui, essa imagem aqui, ela é a imagem da carruagem na mística judaica, das Rekalot, que você tem que construir a sua carruagem para ascender aos palácios celestiais, né? Que é uma ideia muito gnóstica. Claramente vem daí, os gnósticos bebem dessa tradição, sem dúvidas. E, novamente, quem está no centro dessa carruagem perfeita, que é construída, é uma carruagem de luz, é o homem perfeito, né? Então, é para a gente não ter dúvida que quando a gente lê homem com H maiúsculo num texto gnóstico ou filho do homem, não está falando sobre o gênero de um ser humano encarnado e não está falando sobre alguém que nasceu de uma mulher, seja Jesus, João ou qualquer outro. Está falando de um estado divino. Aqui é outro texto de Nag Hammadi. Estou trazendo trechinhos de Nag Hammadi para vocês. Então, o primeiro pai gerador é chamado de Adão da Luz, né? Tem lá os 3 Adões, o primeiro é o Adão da Luz, tá? De acordo com outros textos. E o reino do Filho do Homem está cheio de alegria inefável e júbilo que não muda, né? Ele é eterno. Está sempre regozijando-se em alegria inefável sobre a glória imperecível, que nunca foi escutada ou nunca foi revelada aos eons que vieram depois e os seus mundos. Então, o Filho do Homem está lá junto com o Adão Celestial no primeiro éon. Veio antes de todas as outras coisas. E tem relação com a tal da vida eterna. O Filho do Homem consentiu com Sofia. Ó, de novo aqui. Cristo, consorte de Sofia, seu consorte. E revelou a grande luz andrógena. Seu nome masculino era Salvador, gerador de todas as coisas, e seu nome feminino é Sofia, a toda geradora, e também chamada Pistes, fé. O primeiro éon, então, é o homem imortal. O segundo éon é o éon do Filho do Homem. Né? Primeiro veio o homem, depois veio o Filho do Homem. E aí no Códex 5, porque esse texto aqui tem 2 cópias, tem em um Códex e em outro, na outra tem esse aqui, o Filho do Homem, que é o Salvador. A gente vai vendo que em todos os textos o termo é usado com o mesmo sentido, dentro da mesma estrutura cosmológica, dentro da mesma ideia metafísica, com sinônimos muito parecidos e que, portanto, fazia parte de um ensinamento gnóstico tradicional deles, né? É um ensinamento gnóstico, não é só uma palavra jogada em um texto, ele está em vários textos. Então, quando a gente lê Filho do Homem, a gente vai começando a ligar o que isso significa. Aqui é uma imagem muito confusa, eu trouxe só como exemplo de como os esotéricos do esoterismo ocidental, depois dos cátaros, depois dos gnósticos, 1200 para cima, né, eles começam a misturar, né, ideias cabalistas com o hermetismo, com a alquimia, né, os maçons, os Rosacruzes, e, novamente, sempre a ideia aqui da Sefiró e a imagem de um homem celestial, com a coroa, com a Ein Sof, que é o inefável. Esse ensinamento ele vai se repetindo. Ele não é mais chamado de gnóstico, mas ele tem base no que os gnósticos estavam ensinando. E provavelmente eram as mesmas almas em novas existências, ensinando com outras linguagens, né? Eu acho isso. No segundo tratado do Grande Sete, outro texto Nag Hammadi, a gente encontra aqui. Agora essas coisas eu apresentei para você. Eu sou Jesus Cristo, o Filho do Homem, que é exaltado acima dos céus. O perfeito incorruptível, por causa dos mistérios perfeitos e do inefável. E eu sou amigo da Sofia, né? Eu estava no seio do Pai desde o princípio, no lugar dos filhos da verdade e da grandeza, da totalidade, né? São os termos que os gnósticos usam. Repousa em mim, meus amigos espirituais e irmãos, para sempre, né? Então, Jesus aqui está se colocando como alguém que atingiu esse grau, esse despertar, essa iluminação, ele acessa
ele representa o Filho do Homem, né? Nas tradições espirituais, às vezes, o mestre, ele representa aquela energia, assim. Mas quando a gente fala, por exemplo, no budismo, a gente fala de Buda, ou a gente fala das deidades, né, do Avalokiteshvara, que é o Buda da compaixão, do Manjushri, que é o Buda da sabedoria, ou dos Dhyani Budas, né, que são uma cosmologia budista que poucos falam a respeito, mas existe. Tudo isso é representado através do ensinamento de Siddhartha, mas isso existe independentemente da existência de Siddhartha, entende? Aqui eu entendo assim também, Jesus está falando como um filho do homem, porque ele tem acesso a toda essa sabedoria, ele é capaz de transmitir esse conhecimento incorruptível. E ele se coloca como aquele em que os seus irmãos tomam refúgio, né? Descanse em mim, seja como um mestre discípulo, ou descanse em mim, seja nós descansarmos ou repousarmos no Filho do Homem dentro de nós, né, na centelha divina, no Cristo em nós. O Marcion é aquele gnóstico do século II, que gostava muito do Paulo e levantou a bandeira de que o Paulo era um gnóstico, e o Marcion ele é citado pelo nosso não muito amigo Tertuliano. E eles verão que o Filho do Homem está vindo em uma nuvem com grande poder. Novamente, a ideia dele estar vindo com uma hoste de anjos lá nos éons celestiais. A prece do apóstolo Paulo é um texto de Nag Hammadi também, e é muito bonito, é uma invocação, né? É realmente uma prece, e tem essa parte que diz: eu te invoco o um que é e que preexiste, sob o nome que é exaltado acima de todo nome, através de Jesus, o Senhor dos Senhores, o Rei de todas as eras, dá-me as suas bênçãos, aquelas que você não se arrepende, através do Filho do Homem, o Espírito, o Paráclito da verdade. Então, assim, eu te invoco o nome pré-existente, através de Jesus, o Senhor dos Senhores, o Rei de todos os eons, o Rei de todas as eras, né? Me dá os seus presentes, as suas bênçãos, aquelas que você não se arrepende. E como você me dá isso? Através do Filho do Homem. Então, ele tem essa imagem do mediador. Da mesma forma que Hermes é um mediador celestial, né? Hermes, lá do hermetismo, que também é chamado de Tote, ele é Mercúrio. Então, ele é o mensageiro, ele é aquele que traz a mensagem do divino e nos leva ao divino. E é interessante que aqui o Paulo ele usa esse termo do Paráclito da verdade, porque essa expressão é muito usada pelos gnósticos maniqueus. Eles vão dizer que Jesus é o Paráclito da verdade. Essa mesma expressão. E para terminar aqui, a gente tem o Apócrifo de Tiago e o Evangelho de Tomé, né? E, novamente, uma imagem do Adão Kadmon na Cabala, com a Sefiró, né? Keter, Shokmah, Binah, Tiferé, Rezed, Din, Yesod, Nitzah, Hod e Malkut. Eu não sei falar hebraico. Mas, novamente, mostrando que corresponde a partes do homem celestial. Isso a gente encontra no Zohar, né? Tem um texto no Zohar que descreve cada parte do corpo do Adão Kadmon representando um poder, uma força. E no Apócrifo de João, que é um texto gnóstico, a gente vai ter o Yaldabaoth copiando o homem celestial e cada um dos arcontes vai ser responsável por uma parte do seu corpo também, né? Então fica muito clara a referência ou da onde eles bebem, ou a influência, ou a ideia semelhante, né? Mas lá no Apócrifo de Tiago, o que a gente tem? O Salvador disse: vocês receberam misericórdia. Aí tem um buraco de 7 linhas faltando no texto. Vocês não desejam, então, ser preenchidos? Estão seus corações embriagados? Não desejam, então, estar sóbrios? É bem a linguagem, né? Portanto, né, tenham vergonha. Não assim, que vergonha, né? Mas o ter vergonha a gente encontra também no budismo como o arrependimento também. Existe essa ideia da gente perceber onde a gente está errando, para a gente deixar de errar, porque isso gera mau karma, né? Então, vamos perceber que estamos embriagados, né? Não desejamos nos sentir preenchidos pelo pleroma, não desejamos retornar à totalidade, nossa alma estrangeira nesse mundo não sente saudade, não se sente deslocada e em sofrimento, né? O nosso coração está embriagado, a gente não deseja ficar sóbrio, então vamos parar de fazer coisa errada.
E agora, despertando ou dormindo, lembre que vocês viram o Filho do Homem. E com ele vocês falaram e escutaram. Então, é a lembrança de que o ensinamento foi ouvido, né? Agora põe em prática. E no Evangelho de Tomé, o dito 86, a gente não chegou nele ainda no nosso estudo, mas eu trouxe aqui só para a gente ver que tem, né? Disse Jesus, as raposas têm as suas tocas, as aves têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça, né? Ele não tem morada nesse mundo. O meu reino não é deste mundo, né? A gente encontra muito essa referência, tanto no Novo Testamento quanto nos textos gnósticos. Então, o que a gente tem aqui, ó, Evangelho de Tomé, Apócrifo de Tiago, Prece do Apóstolo Paulo, Marcion, Segundo Tratado do Grande Sete, Tratado sobre a Ressurreição, o Eugnostos, o Evangelho de Filipe, o Evangelho de Maria Madalena, a Sofia de Jesus o Cristo, o Hipólito falando dos Naacenos e o Apócrifo de João. São 12 textos gnósticos, não estou nem citando o que está no Novo Testamento, que a gente pode aproveitar ou não, mas são 12 textos gnósticos que usam o termo Filho do Homem como um termo técnico, que simboliza esse homem perfeito, que é o nosso despertar espiritual de um ser humano plenamente iluminado, dotado de toda a sua natureza espiritual desperta, sem obscurecimentos, incorruptível, com a virtude em seu estado mais pleno, manifestando aquilo que há de mais puro, verdadeiro, profundo e luminoso dentro de nós. Então, nos tornarmos homem, como Jesus ia ensinar Madalena a ser um homem, é atingir a iluminação, no meu entendimento dos textos gnósticos. E aí fica claro que é um termo esotérico, é um termo específico, é um termo usado na tecnologia gnóstica de explicar a hierarquia espiritual, o caminho de retorno e tudo mais. Não se refere a Jesus necessariamente. Pode se referir a Jesus como aquele que se tornou um filho do homem. E aí, por fim, eu só trouxe novamente para a gente deixar de lado aqui as Sefiras e o sistema do Apócrifo de João, para mostrar que os 4 mundos aqui da árvore da vida, que eu não sei explicar, gente, Cabala não é meu forte, mas assim, só para a gente ter uma noção geral, porque eu acho que tem correspondência, existem os 4 mundos, o mais denso, né, e o mais espiritual, pneumático, e corresponde bem, porque, vejam só, tem a Ein Sof, o ilimitado, e tem o Uno, que é eterno, ilimitado, inefável, incognoscível. A Trindade, temos a Trindade em Atzilut, né? Aqui, Atzilut. Em Briá, temos o mundo celestial, já com alguma manifestação, mas sem nenhuma sombra, sem nenhuma corruptibilidade. Então, o mundo da criação aqui, Briá, é um mundo espiritual, mas não é tão elevado quanto o Atzilut. Então, a gente tem um mundo e o segundo. E aí a gente tem o limite. E no limite a gente vem para o mundo da formação, que é onde está o demiurgo e os arcontes, o mundo da formação, Yetzirah. E a Siá, o mundo da ação, é um mundo mais material e mais denso, é onde está o ser humano que precisa subir 7 degraus, depois mais 12, para encontrar o Filho do Homem e retornar a 1. É uma jornada. Ou seja, né, concluindo, há entre os gnósticos um ensinamento sobre o homem primordial, ou o Adão celestial, Adão Cadmon. O homem é um termo que representa a plenitude perfeita do espírito em sua totalidade, e o filho do homem é o filho de Deus, é o Cristo, o Logos, o Salvador. É o raio de luz que emana do divino, e por isso é o nosso pastor e guia interior, é o nosso guia interior. Não é uma entidade, não é um guia externo, não é um mestre externo. É o nosso pastor, nosso guia. Esse filho é o caminho para o e ele nos dota de vida, Zoe. No mito gnóstico, o Logos dá vida para a Eva material, quando o demiurgo arranca a Eva de dentro do Adão de barro. Então, quem dá a vida é o Logos. Por isso, no Evangelho de João, no princípio era o Logos estava com Deus, o Logos era Deus,
E o Logos é a luz que veio ao mundo e ele criou todas as coisas e deu vida a todas as coisas, porque é o Filho do Homem, é o demiurgo bom, é o demiurgo criador que dota toda a manifestação de luz, de vida e de centelha de luz dentro de nós. O Filho do Homem é uma representação metafísica da centelha de luz. E Jesus é um Filho do Homem, pois despertou a sabedoria e trilhou esse caminho. Então, novamente, aqui as correspondências que a gente já passou. E aqui é uma imagem de uma palestra gnóstica sobre o Apócrifo de João, que mostra Cristo como a coroa dos 12 eons. Né? Então, novamente, a imagem de um homem primordial. E é isso que eu tinha para hoje. Espero que minha tradução simultânea do inglês aqui não tenha ficado muito macarrônica. E o que vocês acham? Acha que faz sentido essa ideia do Filho do Homem? Porque quem conviveu pelo menos em ambientes cristãos, católicos e tal, ouvia diferente, né? Jesus, Filho de Deus, Filho do Homem e tal, o verbo que se fez carne. E aí, quando a gente muda a chave disso e fala, não, isso é a centelha de luz dentro de mim, é o meu Cristo interior, que não é meu, é de todos, porque ele não é individual, ou o Atman em outras tradições. E por isso é o Salvador, e por isso é o pastor. E esse homem como uma representação da perfeição, que é andrógeno. Ele é masculino e feminino, no aspecto masculino. Ele é gnosis, no aspecto feminino, ele é amor. E é esses dois juntos que trazem a perfeição da unidade.